Pablo Marçal abandonou a sua candidatura. Ele deu um sinal inequívoco que desistiu de disputar a prefeitura de São Paulo ao cancelar os seus compromissos de campanha no dia da divulgação da pesquisa Quest, pesquisa que mostrou que ele afundou. Porque vocês não vão acreditar na justificativa que ele deu para cancelar os compromissos de campanha. Ele alegou que estava com dores na costela fraturada. Só que o boletim médico desmente a versão do Pablo Marçal, porque ele não quebrou costela nenhuma. Ele insiste numa farsa e ele insiste numa estratégia que deu errado, porque a vitimização após a cadeirada do Datena o afundou e liquidou a candidatura. Na minha opinião, Marçal desistiu. Ele vai continuar formalmente na disputa até o último dia, mas não mais como candidato. Marçal agora ele vai usar toda essa campanha para se promover, para tentar vender curso, para tentar vender livro, isso lá na frente, porque como candidato, ele acabou, ele jogou a toalha. E na verdade não tem mais como ele conseguir se recuperar depois da cadeirada do Datena. É claro que essa desistência vai trazer impactos para o bolsonarismo, vai impactar Tarcísio de Freitas e também Michele Bolsonaro. Mas eu quero que você coloque nos comentários 3 pontos. Você acha que Marçal já desistiu da candidatura e agora vai tentar se promover comercialmente? Qual é o impacto disso para Tarcísio de Freitas, para Michele e também para o bolsonarismo? Gostou do resultado da pesquisa Quest? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Pablo Marçal, ele cancelou todos os compromissos de campanha na quarta-feira, no dia que foi divulgado o resultado da pesquisa Quest, que mostrou que ele afundou. E a justificativa que o Pablo Marçal deu para cancelar os compromissos de campanha foi uma justificativa ridícula, que na minha opinião é um sinal claro de desistência do candidato. Porque a assessoria de imprensa do Marçal, segundo o Metrópolis, alegou que ele estava com dores na costela fraturada. Só que como ele está com dores numa costela fraturada, sendo que a costela não foi fraturada? Porque o boletim médico do Sírio-Libanês apontou que Marçal teve traumatismo na região do tórax. E traumatismo não é fratura. Ele não tem fratura na costela. Então ou o hospital está mentindo ou o Marçal está mentindo. Só que entre Sírio-Libanês e Marçal, eu acredito mais no hospital Sírio-Libanês. Fora que aquela tala que ele estava no braço, eu acho uma tala muito suspeita. Então, insistir numa história já desmentida e num erro, porque a vitimização foi um erro estratégico do Marçal, na minha opinião, é um claro sinal de desistência. Marçal, ele quer insistir na burrice? Ele pode insistir. Só que essa imagem do poderoso que ele tentou criar, ruiu. E ele quer insistir na vitimização. Marçal está implodindo a própria imagem. Porque para ser esse vingador ou esse gladiador antissistema, ele tem que ser uma figura destemida e não uma figura frágil. O antissistema não pode ser uma figura frágil, como o Marçal está insistindo em querer vender essa ideia. Ele está completamente destruído, ele não sabe mais como se comportar. E cancelar compromissos de campanha por conta de uma dor fantasma, de algo que não aconteceu porque a costela dele não foi fraturada, reforça a percepção de fragilidade de Pablo Marçal. Tanto que o resultado da pesquisa Quest mostrou que ele perdeu votos entre os bolsonaristas, perdeu voto entre os jovens, entre os evangélicos, perdeu voto majoritariamente com o público masculino, que viu nessa imagem de Marçal, e ele sabe disso, uma imagem de fraqueza. Tanto que, depois de se vitimizar, ele percebeu que a estratégia foi errada e tentou contemporizar. Tentou mostrar força e até no próprio debate do UOL, que ele foi muito mal, tentou ser agressivo, mas ele está completamente perdido. E eu vejo, como eu falei pra vocês, que o Marçal, com essa justificativa, ele abandonou a candidatura. Ele sabe que perdeu, ele não vai conseguir mais recuperar o gás, recuperar o fôlego, e agora ele vai usar, na minha opinião, a candidatura dele e todo o espaço que ele vai ter no debate e publicamente nos telejornais para se promover. Marçal hoje usa a campanha política da cidade de São Paulo para se promover, para depois, lá na frente, vender toda essa história como mais uma história de superação. Então ele vai usar até a cadeirada do Datena, que ele falou, foi uma tentativa de homicídio.
É um exagero, mas ele vai falar que houve mais uma história de superação, que ele sofreu uma cadeirada, que ele vai tentar enfrentar todos, tudo e todos, e ele conseguiu com mais uma história de superação para tentar vender mais curso. Porque foi isso que Marçal fez em 2022, quando ele acabou sendo impugnado na sua candidatura. E ele vai fazer a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Porque o resultado da Quest, pessoal, ele foi um resultado avassalador para o Marçal. O Marçal, ele perdeu 3%. E nós, aqui no canal, lá em 5 de setembro, nós já tínhamos previsto um movimento de queda do Pablo Marçal. Você está acompanhando aí na tela. Marçal acreditou que ele poderia manter o personagem, continuar mantendo a atenção, só que ali ele cansou. As atitudes do Marçal, com toda a arrogância dele, acabaram cansando. E eu falei pra vocês, olha, Marçal está muito arrogante, ele errou. Olhem só esse vídeo aqui do Pablo Marçal. Você não vai pôr palavras na minha boca. Extremamente arrogante. Eu falei, essa postura do Marçal vai custar. Palavras na minha boca. Raquel, você não tem habilidade para colocar palavras na minha boca. Vocês já viram esse vídeo? Eu não tenho que curvar minha cabeça para ninguém aqui nessa república. Tem que curvar a cabeça para ninguém. O que está acontecendo, a Corte Suprema está politizada. Como o jurista, como alguém que é bacharel de direito, eu tenho uma declaração, já que você quer tanto a minha opinião. A Corte precisa recuar nessa questão política. O exagero da Corte, essa era de pobre. É igual vocês discutindo um prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram emprego, vocês não sabem o que é isso. Quando ele começou com essa postura, eu previ o movimento de queda do Marçal. Nós falamos aqui no canal. Ele vai cair. Marçal está extremamente soberbo. E isso a população vai perceber que ele é uma farsa. Que esse sistema que ele está tentando combater, na verdade ele quer fazer parte desse sistema. Porque ele percebeu que em São Paulo e nas elites brasileiras, ele é visto como um caipira de Goiás. E ele precisa tentar se sentar à mesa, mesmo sem possuir todo o capital simbólico, sendo prefeito de São Paulo. Sentar-se à mesa com a elite. E foi isso que aconteceu. Nós percebemos esse movimento de deterioração do Pablo Marçal. E a cadeirada foi somente a pá de cal ou a cadeira de cal. Marçal sofreu o caput, sofreu aquele bug total porque não esperava que o Datena fosse de fato aplicar o golpe e foi o golpe fatal. Marçal agora ele não sabe se ele continua sendo agressivo, se ele acaba se vitimizando, entra para uma terceira semana muito ruim. Ele na última semana de agosto atingiu seu ápice, mas depois ele não conseguiu mais se reinventar. As histórias começaram a ficar simplesmente vazias. As propostas do Marçal começaram a se enfraquecer, porque ele era alguém que falava muito, apresentava sua própria administração do capital ou da sua riqueza como lastro para ser prefeito. Mas só isso se mostrou muito pouco. Ele era alguém que chamava a atenção, mas era um verdadeiro pastel de vento. E tudo isso foi fazendo com que Marçal fosse deteriorando, e depois do bug do Datena, ele não tem mais forças para criar uma nova história. Ele está perdido na história que ele está contando. Ele não sabe para onde vai, e por isso ele afunda completamente. Tarcísio de Freitas, claro, vibra, porque Tarcísio precisa destruir Pablo Marçal para manter essa coesão do bolsonarismo. Tarcísio tem um bolsonarismo diferente de Bolsonaro, mas pertence à vertente bolsonarista do bolsonarismo. Bolsonarista, sim, que pertence a Bolsonaro. Marçal tem uma vertente diferente. É uma vertente da prosperidade, não do ódio. Ele cultiva o ódio, mas as palavras de Marçal remetem ao self-made man. Eu trago a esperança, me sigam que vocês vão prosperar. Tarcísio é diferente. Ele é dependente de Bolsonaro. E para ele continuar forte politicamente, o bolsonarismo de Bolsonaro ainda não pode ser sepultado. Graças a Tarcísio, Ricardo Nunes vai ao segundo turno, Marçal está sendo destruído e agora para 2026, Tarcísio consegue ser uma espécie de eminência parda no bolsonarismo de Bolsonaro. E ele sabe a distância que ele pode adotar, porque ele calculou isso ao longo de 2024, a distância para Bolsonaro. Michele também se beneficia, claro, porque Michele é uma das potenciais herdeiras de Bolsonaro ou do bolsonarismo.
E ela tem um discurso religioso que é diferente do discurso de Marçal. Na minha opinião, o discurso religioso de Marçal o coloca mais como um messias do movimento do que Michele, porque o discurso de Marçal é o discurso de fato da prosperidade. Me sigam que eu tenho a luz para você. Michele não tem isso. Mas, com a destruição de Pablo Marçal, Michele vai poder ocupar esse espaço messiânico do bolsonarismo. Não acredito que Marçal vá conseguir recuperar os seus cacos para enfrentar 2026. Eu não sei se ele tem essa condição ou se ele terá esse interesse. Porque a derrota de Marçal está sendo tão doída que ele já jogou a toalha e está até tendo dor fantasma. Que coisa mais ridícula. Ele que desafiava até onça, levou a cadeirada e perdeu para um velho gordo.